Querido amigo e querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo e nós hoje vamos aprender sobre o Pai. Já falamos sobre Jesus Cristo, já falamos sobre Miguel, que é também Jesus Cristo, e hoje vamos aprender um pouco sobre o Pai. O Pai, existe um só Deus. Deus é título, que é Trindade, né? Deus é um título, que é Trindade. Nós vamos aprender melhor quando vamos falar da Trindade. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas que compartilham, que são coeternas, né? Juntos. E eles compartilham tudo, neste caso. Né? Desígnios, tudo aquilo que eles fazem. Então, às vezes, eles se diferenciam em papéis, porém, são juntos e coeternas. Ok? Então, vamos estudar sobre Jesus. Já estudamos de fato. Vamos falar sobre o Pai, vamos falar sobre o Espírito Santo e já vamos se juntar todos na questão da divindade ou trindade, para perceber como é que funciona. Já vimos quem é Jesus, a essência dele, ele é Deus Todo-Poderoso. O Pai também é assim mesmo, ele é Deus Todo-Poderoso, assim como Jesus. É omnipresente, omnipotente, omnisciente, imortal, eterno, criador, tudo, o Pai. A única diferença é que o Pai não se fez ser humano para vir habitar entre nós. Ele não se tornou homem, mas é ele que entregou Jesus Cristo para a nossa salvação. É ele que fez com que Jesus Cristo veio habitar entre nós para poder nos salvar. Mas ele nunca se fez homem. Mas ele está em tudo, né, compartilhando a mesma natureza. Deixa-me falar um pouco sobre o nome Pai. Muitas das vezes nós fazemos confusão. Quando escutamos a expressão Pai, pensamos logo no sentido humano. E pensamos que o Pai está acima, o Pai é que criou Jesus e depois é o Espírito Santo. Não é nesse sentido. São títulos que eles escolhiam para poder fazer com que nós, como seres humanos, pudéssemos compreender melhor. Mas todos eles estão juntos, não tem quem criou outro. Todos os três são um Deus eterno. Okay? É complicado compreender isso. Importa primeiro referir que nenhuma pessoa consegue penetrar profundo para entender a essência exata de Deus. Né? Porque nós somos seres criados, então nunca vamos conseguir entender a essência e a natureza de Deus. Nunca vamos conseguir chegar à profundidade para compreender quem é Deus de fato. Nós só podemos entender naquilo que Ele por bem decidiu se revelar. Por essa razão que no livro de Deuteronômio encontramos palavras tais como: as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas são para vós e os vossos filhos. Então, nós não vamos saber tudo sobre Ele. Nem eu não estou aqui para te explicar exatamente quem é Deus. Eu apenas vou aqui apresentar aquilo que Deus se apresentou ser. Porque no dia que o homem vai compreender a essência de Deus, então o homem deixou de ser homem e vai ser Deus. Algo que é possível. Então, o Pai é um ser pessoal, pelo menos é isso que a Bíblia apresenta. É um ser pessoal. Vamos rapidamente ver os textos. Mateus 5,48, a palavra diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai está no céu. Então, mostra que tem um Pai no céu. Deus Pai. Alguém que é perfeito. E nós somos desafiados a ser perfeitos como Ele é perfeito. Bom, tem outro texto também que fala, no Salmo 68, versículo 5. Pai de órfão e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Então, Deus Pai é um Deus que existe. Ele é Pai de viúva. É Ele que ajuda-nos. É Ele que é misericordioso, bondoso, né? Compassivo. É o nosso Pai Celestial que nos ama. Mateus 11, 27. Cristo dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Cristo afirma categoricamente: sou eu apenas que conheço o Pai. E eu posso revelar a vocês. Esse conhecer aqui é um conhecer divino. Nenhum ser humano é capaz. Tanto é que disse que nenhuma pessoa vai conseguir conhecer o Pai se Cristo não o revelar. Então, nós só podemos perceber a essência de Deus pela revelação. E essa revelação vem nas Escrituras Sagradas. Mas Deus é muito além da compreensão humana. Por que eu estou a falar isso? Porque levantam pessoas que estão a duvidar. Ora, será que Cristo é Deus? Cristo não é Deus. Cristo é um criado. Há outras religiões que dizem que Cristo é uma criatura e tudo mais. É porque tentam compreender a essência completa de Deus e eles acabam ficando mais confusos. Mas se nós ficarmos pela fé naquilo que a palavra revelou, estaremos em melhores condições de compreender a revelação pela qual Cristo promete aqui. Eu revelarei aquele que quiser saber. E Mateus 23, 8 até 9, a palavra disse: vós, porém, não quiseis ser chamado Rabi, porque há um só vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos.
ninguém na terra chameis do vosso Pai, porque há um só vosso Pai, a qual está no céu. Então, tem um só Deus, tem um só Pai que está onde? No céu. Esse aqui é o nosso Pai Celestial. É interessante esse texto que hoje em dia existem algumas religiões em que as pessoas chamam seus líderes religiosos de Pai, né? Reverendo, não sei o que, Padre, esses nomes Padre é Pai também, né? Só que em latim, Papa, esses nomes. Nós não podemos chamar nenhum ser humano no sentido religioso de Pai, porque assim estaríamos a dar um grau divino. Nós só temos os nossos pais carnais, humanos, né? Padrinhos, esses pais dessa natureza. Mas Pai no sentido espiritual, nós somos proibidos, porque não podemos chamar nenhum ser humano de Pai, porque o nosso Pai está onde? Está no céu. Então, o Pai é o nosso perdoador, é aquele que nos oferece o perdão, é Ele que entregou Jesus para a nossa salvação, né? É Ele que é misericordioso e bondoso, né? É o Pai de Jesus na sua humanidade. Quando Cristo esteve aqui, e Ele sempre citava, dizia, meu Pai que está no céu, é esse mesmo. É Ele que falou naquele dia dizendo o seguinte, este é o meu filho a quem me comprazo. Quando Cristo estava a descer nas águas batismais do Rio Jordão. É o Pai também, que apareceu no Monte da Transfiguração, e ouviu-se uma voz e disse também quase as mesmas palavras. Era Pai. Então, é um ser eterno. Ele existe em toda a eternidade. 1 João 3,1, o texto bíblico disse, vede quão grande amor que nos tem concedido o Pai, que fossem chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não vos conhece, né? Porque não conheceu a Ele. Então, nós somos filhos do Pai, pela qual o apóstolo Paulo lhe chama de Abba, né? Um Pai amoroso, que quer nos salvar. Portanto, se vós orais, orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6, 9 até 10. Então, temos um Pai celestial, e é o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Você é chamado a confiar nele. Então, temos Jesus Cristo, já vimos, temos o Pai. E na próxima aula vamos ver sobre o Espírito Santo. Então, depois de falar sobre o Espírito Santo, então vamos juntar e nós chamamos da Trindade. Esses três formam um só Deus. Eu sei que pode te complicar, mas é melhor eu responder bem essas questões já quando estivermos a estudar tema sobre o Pai. Deixa-me lá finalizar com essa história, falando um pouco sobre Cristo. Né? Havia um ser humano, ou deixa-me colocar assim, haviam peixes que estavam no aquário. Esses peixes conversavam muito. Quem é o nosso Criador? Quem é que nos trouxe aqui? Mas quem colocou aqueles peixes era uma pessoa. Eles não conseguiam entender a essência de que eles colocou ali. Então, uma vez, às vezes o dono do aquário metia a mão ali, fazia qualquer coisa, depois saía. Então, quando viam aquele mão como era grande, diziam que talvez o nosso Criador, aquele que nos colocou aqui, é árvore grande, porque viram talvez a mão. Às vezes, quando colocava o pé, diziam que não, é uma pedra grande, porque eles não conseguem enxergar a toda a essência. É assim como também somos nós, com Deus, para conhecer a essência e a natureza de Deus. Mas, perturbando-se muito pela conversa que estavam a desenvolver os peixes, o dono do aquário sentiu tristeza e ele quis se revelar diante deles. E o melhor método que ele podia fazer era tornar um peixe e habitar entre eles para poder se revelar a eles. Então ele tornou um peixinho e entrou ali. Só que houve um problema. Alguns o rejeitaram, porque ele tornou pequeno demais, semelhante a eles. Mas alguns também o aceitavam. Então é assim como Deus fez, é assim como Cristo fez. Entrou neste mundo como um peixinho para habitar no meio dos peixes, para que nós que somos peixes limitados possamos já conhecer a Ele. Se Ele viesse na sua essência, nós não o conheceríamos, nós seríamos esmagados. É que nem você pisar num sítio onde tem muitas formigas. Formigas iam morrer, iam ter medo. Então Cristo deveria fazer um formiguinho para poder habitar no meio de nós. Então Deus é assim como faz. Mesmo o próprio Pai também fez a mesma coisa. Ele falou a uma voz audível aos ouvidos humanos. Este é o meu filho a quem me comprazo. Porque só desta maneira é que o ser humano poderia saber. Então Deus se abaixa e entra na nossa realidade, se faz um de nós para fazer com que nós o compreendamos. Mas nós não temos como compreender na sua essência total. Qualquer que vai mais além disso é que vai formar aquelas teorias falsas, antitrinitariana, questões sobre a personalidade do Espírito Santo, ora Jesus é criatura. Isso tudo vem de uma mente que tenta penetrar as verdades que nunca chegaremos ao conhecimento total. E eu te convido, quer conhecer mais sobre Deus? Simples. Aceita Cristo como único Salvador, seja fiel a Ele. Quando Ele voltar e levar para o céu, então você estará com Ele para poder saber melhor
com ele. Ele próprio vai te responder. Ou se quer saber sobre o Pai próprio vai te responder. Enquanto agora, fiquemos apenas com aquilo que foi revelado aqui. Então, Pai é um ser pessoal, é Deus Todo-Poderoso, assim também como Cristo é. É Pai porque é o nome que ele decidiu se chamar, mas não quer dizer que ele é maior do que Cristo. Todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham da mesma natureza. Esses são títulos que eles já decidiram adotar, né? Então, vamos ver no próximo estudo também sobre o Espírito Santo e eu te convido e até lá. Que Deus lhe abençoe.